Olá, amigo do canal Dietista Espírita. O nosso rápido estudo de hoje visa discutir uma temática atual que está inserida no Livro dos Espíritos, em particular no capítulo que fala sobre a lei do progresso. Vamos a ela. A questão é, não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, o homem, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então, Kardec, nessa época, já discutia os avanços que ocorriam, mas alertava a questão do ponto de vista moral. Será que a gente está evoluindo ou não? Basta analisar o conjunto das coisas que ocorrem para nós chegarmos a essa conclusão. Mas no decorrer das perguntas e respostas, criou-se uma temática interessante que eu gostaria de colocar aqui para poder discutir com vocês, aqueles que acompanham nosso canal e que gostam de comentar e compartilhar as nossas discussões. A questão é essa. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? É a questão 784 e demais questões que fazem parte desse capítulo. Nós fizemos um apanhado das respostas para ficar mais fácil a nossa compreensão. A gente foi linkando as respostas e as frases para poder formar aqui essa análise. A primeira coisa que vem na resposta é: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia corrigindo os abusos. Então, a gente verifica que nós temos que analisar pelo conjunto da obra e não individualmente. A gente vai observar, então, se analisar um todo, a gente vai ver que muitas coisas erradas que aconteceram no passado vai sendo corrigido aos poucos, não é de uma vez só. Exemplo, a violência contra a mulher. No passado, né, o CPF que se usava no Brasil era do homem, a mulher não tinha o CPF. Ou seja, né, de repente corrigiu esses abusos e hoje em dia a mulher tem o seu CPF também. Mas ainda acontecem os abusos. Mas ao dia a dia isso vai verificando que a sociedade vai compreendendo e vai lutando para melhorar isso. Em outra questão dentro do mesmo assunto fala o seguinte: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Observa-se aqui então que as nossas leis, elas existem mais para poder punir. Kardec vai adiante, juntamente com os espíritos, que nós temos que aprender a secar a fonte. Isso significa ter uma educação de base mesmo, né? Para que a pessoa cresça na parte moral e intelectual de forma sadia para vencer os desafios. Porque ao invés de punir, você vai começar a verificar o que fazer, que é secar a fonte. Daí poderá ser reformado. Mais à frente, pergunta-se como poderá um homem ser levado a reformar as suas leis. A resposta é clara. Isso ocorre naturalmente pela força mesmo das coisas e pela influência das pessoas de bem, que o guiam na senda do progresso. Muitas leis ele já reformou e muitas outras reformará. Aí pede o Espírito que nós esperemos, mas não significa ficar de braço cruzado, é fazer alguma coisa. Mas em relação aqui à pergunta inicial, nós deixamos aqui na entrelinha, né, os 3 pontinhos, porque a resposta é forte. Fala que é preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. Então a gente verifica aqui que as coisas negativas estão chegando ao excesso e com isso a gente começa a compreender e as pessoas de bem então vão trabalhar para trabalhar melhor as leis e reformá-las. Daí, então, a gente ter o Espiritismo como uma doutrina que antevém, vamos dizer assim, esses fatos através de uma visão futura de como fazer para resolver essas dores que envolvem a humanidade. Um grande abraço e até o momento no nosso canal Dietista Espírita.